O que acontece é que, atualmente, né, elas têm segredos, rapaziada. As mulheres têm segredos. Isso aqui é uma black pill, né, que ele tomou, na verdade. Não foi uma red pill, foi uma black, tá? Depois vocês vão entender por que é black. Nem a red pill você te protege disso, entendeu? Porque as mulheres, elas vão esconder o passado delas muitas vezes, como ela fez, às vezes mudando de cidade em cidade, porque no contexto em que ela está, ela acaba queimando o filme dela para relacionamento, traindo ou sendo promíscua, no caso dessa garota, por exemplo, né? E aí ela precisa se reformar para o próximo homem, se ela pretender, para o próximo homem que ela pretende ter relacionamento sério e quer que ele veja ela como material para relacionamento. Eu falei para vocês, cara, que sempre que eu vejo uma garota bonita, eu tenho essa mania em mim, que eu imagino os segredos que ela tem. Eu imagino os esqueletos que elas têm escondidos no armário. Claro que não são todas, mas o que eu quero dizer é que, e quando eu falo de mulher bonita, é que o acesso para elas a isso é maior, entendeu? É o que eu digo, rapaziada. Daqui pra frente vai ser muito incomum uma garota não monetizar a sexualidade dela de alguma forma. O capital social da mulher hoje, mais do que nunca, tem muito valor. Sempre teve mais valor. A mulher é um objeto de sexualidade, né? Sempre houve prostituição, por exemplo, para vocês entenderem como o sexo da mulher vale muito, entendeu? E hoje, mais do que nunca, ó o Faustão falando, não vai ser incomum para uma garota monetizar a sexualidade dela, cara. Vai ser uma tentação difícil de resistir. Porque olha o que a peteca da mulher pode trazer para ela. Olha o que a peteca da mulher pode trazer para a vida dela, cara. Ela pode ter essas experiências sexuais que pode acabar gerando uma impressão nela. Consequentemente, você nunca vai ser capaz de satisfazê-la, tá? Teoricamente falando, né? E ela ainda consegue ascender socialmente e financeiramente numa carreira, se ela quiser. Isso é muito parecido com o caso da série Sex Life. Na série Sex Life, a mulher ela tem um passado promíscuo e depois ela não consegue esquecer esse passado com o marido dela. Vocês entendem o risco que o homem corre? Quando ele se envolve com uma mulher promíscua, você pode se tornar um próximo Brad, cara. Você poderia ser um próximo Brad, digamos assim, esse camarada aqui. Ela pode usar isso como vingança contra você se ela quiser, como no caso de outro camarada que eu já atendi, ou ela pode nunca esquecer isso e acabar sofrendo uma impressão. Sofrendo uma impressão por um estilo de vida que ela teve, ou às vezes até um estilo, um nível de prazer que você não pode preencher, cara. Com 2 homens ao mesmo tempo, por exemplo, entendeu? E ela pode recorrentemente se lembrar disso. Nossa, eu tô com esse cara aqui agora e olha só como era a minha vida antes dele, quando eu era solteira, quando eu era promíscua. Assim como foi no caso da série Sex Life, no caso da garota, da Billy. E aí você pode estar com uma granada sem pino na sua mão, como foi o caso desse cara que estava segurando uma granada sem pino. Em algum momento essa granada pode acabar explodindo, como foi no caso dele. Explodiu na mão dele uma granada sem pino. Muitos homens podem estar segurando uma granada sem pino e nem sabem disso. Eu já comentei pra vocês, cara, eu tô meio zoado por causa da tinta aqui. Eu já comentei pra vocês sobre o caso de alguns caras que eu conheço, que eles estão segurando uma granada sem pino e eles não fazem ideia do passado da namorada deles, cara. Qual que é a única forma de você se proteger disso? É você não jogando esse jogo. Não tem como você se proteger 100%. Isso é uma black pill. Inclusive, eu falei pra vocês sobre o caso do Joker, tá? Vamos continuar aqui sobre o que ele falou, vocês vão entender melhor onde eu quero chegar. Mostrou os áudios deles conversando com ela, pois ele é amigo também desses caras. Disse que o colega de trabalho que ele se envolveu, ela traiu ele. Investigou o passado dela a fundo em BH e descobriu que ela sempre fez isso, usar o sexo para subir de cargo e ser super promíscua. Então ela mudou de estado, como eu disse, muitas vezes para renovar, para resetar o VSM dela. Foi isso que ela fez. Muitas mulheres vão mudar de cidade, estado, mídia social, trancar Instagram, por exemplo, mudar foto, mudar vestimenta para resetar o valor sexual de mercado dela quando ela encontra um cara que ela quer namorar, por exemplo, e quer ser vista como namorada por ele. Eu estou destruído. Liguei para ela, chamei para conversar num lugar aberto, mostrei o vídeo, tudo sobre o passado dela. Ela chorou, fez um teatro, disse que estava arrependida e que se envergonhava do passado. Terminei há 2 semanas com ela, mas estou me sentindo pessimamente mal por ter sido enganado. Eu nunca suspeitaria que uma mulher linda, que se veste bem, de forma comportada, mesmo tendo um shape perfeito, Instagram trancado e de classe média alta, tivesse esse comportamento comum em favelada. O que acontece é o seguinte, irmão, ela tem esse comportamento justamente para resetar o VSM. Ela fez isso para que você notasse ela como material para relacionamento. A maioria dos caras que são blue pill e até red pill,
eles medem as mulheres e colocam em caixinhas através da forma que ela se veste, da forma que ela se comporta, de como é a mídia social dela, de como ela é financeiramente falando e dos lugares que ela frequenta, para considerá-la material para relacionamento ou não. Isso é um comportamento Blue Pill. A Red Pill vem, e mais especificamente a Black, e fala: não quer dizer nada isso, porque ela pode justamente utilizar da distância, da mudança, para resetar o VSM dela, tá? Alterando a forma que ela se veste, o que quer que seja, você nunca está garantido. Não estou dizendo que todas as mulheres são assim. É o preço que você paga por entrar num relacionamento, rapaziada. O Joker foi algo parecido. O Joker se envolveu com uma mulher, era casado com ela, do Better Bachelor. Até para esse cara, se ele quiser ver o relato dele lá, só que é em inglês. E aí, em um momento, eu já comentei para vocês, no jantar, ele foi tomar banho, tá? Depois que ele voltou, terminaram de jantar normalmente. E aí depois, meses depois, era médica também, inclusive. Olha só que curioso, era médica a garota. Ela foi fazer um estágio de medicina em outro estado. E a conta da Apple deles era conjunta, conectada. Então, o tablet que ficou na casa dele tinha acesso às mensagens do celular dela. Ele começou a mexer no tablet e viu as mensagens que ela tinha. E nas mensagens ele viu que ela tinha 2 sugar daddies, beleza? Em algum momento, ela mandou uma selfie para um deles, mostrando os seios. Esse momento que ela tirou essa foto foi quando eles estavam no jantar e ele foi tomar banho e voltou depois, ele nem percebeu. E ela não tinha nenhuma red flag, cara, como no caso dessa garota. Isso é Black Pill, rapaziada, entendeu? Quer dizer o quê? Ela sempre tem segredos, ela sempre tem esqueletos no armário dela. E é o que eu disse, muitos homens hoje estão segurando uma granada sem pino e nem fazem ideia disso. Não estou falando que todas as mulheres são assim. O que eu estou querendo dizer é que para muitas mulheres atualmente vai ser difícil elas não se valerem e utilizarem do capital sexual que elas têm, cara, para ter algum tipo de benefício, seja friend zone, seja ter acesso a prazeres extraordinários, como por exemplo 2 homens ao mesmo tempo. Vai ser muito incomum daqui para frente para uma garota resistir a isso, até porque o feminismo libertou elas dessa forma. Muitas mulheres, cara, vão criticar esse homem, dizendo que ele devia ter aceitado, dizendo que o passado dela não importa, que se ela não traiu ele não quer dizer que ela vai fazer de novo, que ela mudou, que ela se arrependeu, que ela não vai ser assim, que ele está sendo machista e preconceituoso por terminar com ela. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão dizer isso, cara. E aqui é onde eu quero entrar no encerramento para fazer meu último comentário. Porém, eu vou terminar de ler. Sempre investiguem o passado delas, senão pode ser tarde demais. É foda você amar alguém e descobrir que sua vida foi uma farsa. E obrigado pelas suas mensagens e pela indicação de dicas de canais. Assisti alguns vídeos do Atitude Alpha e estou me sentindo melhor. Obrigado e se cuidem. Cara, eu que agradeço por você estar consumindo meu conteúdo e eu vou mandar para você agora também o meu comentário final sobre isso. Você nunca está protegido. Entendeu? Isso é inerente à natureza da mulher, cara. E hoje ela foi libertada sexualmente, tá? Principalmente pela questão dos meios contraceptivos e do acesso ao mercado de trabalho, entendeu? Antes, a mulher tinha que equilibrar entre o sexo validacional e o transacional na hora de escolher um homem. Hoje ela pode focar só no validacional. Hoje ela pode usar os dois como ela bem entender, beleza? Porque o feminismo disse que elas devem dar vazão aos desejos dela e devem se relacionar sexualmente, que nós não podemos ser machistas ou preconceituosos quando a gente decide avaliar e medir o passado delas, beleza? É isso que acontece hoje em dia, elas têm essa liberdade de serem hipergâmicas e atualmente elas não precisam da provisão do beta para fazerem o sexo transacional, que é quando elas usam, por exemplo, como no caso dos médicos, a relação sexual para ascenderem socialmente ou no emprego, onde quer que seja. Beleza? Sobre isso que eu tenho a dizer pra você é o seguinte, cara. Você nunca tá garantido, você nunca tá protegido. Essa é a Black Pill. Em algum momento a hipergamia dela pode se manifestar no relacionamento, seja no passado ou seja pela natureza feminina em si. É isso que eu quero dizer. E sobre o passado, quando o cara considera isso, beleza? É um mecanismo de defesa, cara. É um mecanismo de defesa para o cara se proteger da fraude na paternidade. Por isso o homem tem, entre aspas, receio de mulher promíscua e investiga o passado dela e mede a forma que ela se comporta através de roupas, lugares que ela frequenta, amizades, para considerar se ela tá dentro da caixinha de relacionamento ou fora, como você fez, cara. E aí a Black Pill vem para dizer que é o seguinte: você nunca tá garantido, você não tá protegido, porque isso é inerente à natureza dela.
As mulheres que não concordam com o que ele fez, que criticam o comportamento, quando o homem considera que uma mulher que teve um passado assim não é boa para relacionamento. Inclusive, uma garota comentou num vídeo meu recentemente, dizendo que a Red Pill é furada, porque não tem como você se proteger, cara. Não tem como você se proteger, porque pode acontecer isso. A mulher pode falar para você uma coisa, esconder muito bem, e você nunca ficar sabendo do que ela fez. Ela tem razão nesse ponto. E uma coisa que ela diz também, em seguida, é que você deve confiar se ela gosta de você ou não. E eu discordo completamente, cara. Eu discordo completamente. A única forma de você vencer esse jogo é não jogando. Por isso que eu falo pra vocês, não tem como vencer esse jogo. A única forma de você vencer é não jogar. Entendeu? Porque de certa forma, como que você vai confiar no sentimento que ela teve por você? Porque nesse caso o que as mulheres vão dizer é isso, as que não concordam, né? Não importa o passado dela se ela já traiu, o que importa é se ela gosta de você agora e ela se arrependeu do que ela fez. Como que você pede pra mim? Por isso que eu falo que as mulheres vivem muito nesse mundo emocional e os homens são mais lógicos. Como que você pede pro cara confiar, tá? Ou na palavra dela, quando ela diz que ela mudou, que ela não vai mais agir dessa forma, ou confiar no sentimento dela, cara. A coisa mais confiável que você tem, rapaziada, pra você confiar nas pessoas de forma geral, que nunca é 100% confiável, são as ações, cara, são as atitudes da pessoa. Não o que ela fala, tá? Ou não o que ela sente. Como que eu vou confiar agora? Não, agora eu mudei, eu não sou mais assim. Confia no que eu tô dizendo. Até quando, por exemplo, ela mentiu pra ele sobre o número de homens que ela já teve, ou até quando ela já traiu antes dele. Entendeu? Não, confia no que eu sinto por você. Tá? Porque agora eu gosto de você. Como que eu vou confiar em uma coisa tão instável e volátil, como oscilante, como sentimentos, cara? Isso não é prudente você confiar nisso, entendeu? Não, agora ela gosta de você, é isso que importa. Se ela gosta de você, ela não vai fazer nada. Amanhã ela pode não gostar de mim. Amor e ódio andam lado a lado. O que me garante que ela não vai também agir dessa forma depois, ou que ela vai esquecer isso em algum momento, que ela não vai querer resgatar, como por exemplo a garota na série. Você não tem garantia nenhuma, foi o que eu falei pra vocês. Essa é a Black Pill, tá certo? Como no caso do cara, por exemplo, que ele passou por isso, né? Só que no caso dele, ele não descobriu, ela revelou pra ele. Ela começou a falar pra ele as coisas que ela fez, e ele falou, cara, não tô conseguindo dormir à noite, cara. Porque eu fico imaginando as coisas que ela fez com outros homens, algum deles eu até conheço, e isso tá tirando a minha paz. A minha psicóloga falou que eu tenho ciúmes retroativo. Você não tem ciúmes retroativo. É o seu imperativo biológico masculino avisando você que se relacionar com essa mulher é um risco alto para sua saúde mental, para sua saúde emocional, para sua saúde financeira, tá? E para paternidade. Comentei isso no vídeo recente. O homem não gosta de mulher promíscua, entre aspas, como ela, que tem um passado assim, porque ela representa um risco alto para a paternidade. Então o homem evoluiu tendo mecanismos de defesa para se proteger da fraude na paternidade. Uma dessas formas é analisando o passado dela, por exemplo, analisando o comportamento, as ações dela. Quando ela era livre, ela se amortecia ou ela era promíscua, entendeu? É assim que você tem que medir uma garota que você quer considerar para relacionamento, por exemplo. Mas garantia você nunca tem, cara. E aí é o que eu tô dizendo, porque o risco é muito alto pro homem. Ele pode sofrer um trauma emocional, psicológico e às vezes até financeiro. Quando essa garota cometer uma fraude na paternidade, ele criar um filho que não é dele. Ou ele pagar pensão por um filho que não é dele. Ou ele pagar alimentos gravídicos por uma gravidez que não foi ele que engravidou, digamos assim. Então é muito alto pro homem esse risco, cara. Por isso que a gente não gosta de mulher promíscua ou passa por um trauma quando descobre uma coisa dessa. Porque agora basicamente o que você está pensando lá no seu subconsciente é que durante todo esse tempo você se relacionou com uma mulher que poderia ter praticado uma fraude na paternidade, entre aspas. Você se relacionou com uma mulher que o óvulo dela não é tão garantido que é só para você, que o acesso ao sexo dela não é tão restrito assim, não é tão exclusivo assim. Por que o homem procura exclusividade numa mulher normalmente, rapaziada? Avaliando, por exemplo, o passado dela, para ele ter mais garantia de que aquele óvulo é dele, para ele ter garantia da paternidade. Então, no caso desse outro camarada, por exemplo, não é ciúmes retroativo, é o seu imperativo biológico avisando você que essa mulher representa um risco alto para a paternidade e também para sua saúde mental, financeira e emocional, cara.